5 de junho de 2024, nesta quarta-feira da 9ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de São Bonifácio, bispo e mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Nesta manhã desta quarta-feira, celebramos esta memória litúrgica, o martírio de São Bonifácio. São Bonifácio nasceu na Inglaterra no ano de 673. Possuía como nome de batismo Winfrido. São Bonifácio também foi chamado depois de apóstolo da Alemanha. Com 5 anos de idade, São Bonifácio já dizia aos seus pais que queria entrar no mosteiro. É claro que os pais não davam atenção, por ser uma criança tão pequena, mas depois, quando for crescendo, ele continuou alimentando esse desejo, passou a estudar com os monges, se tornou um monge, chegou até a ser eleito abade, embora não tivesse o desejo, o sonho de carreiras eclesiásticas e cargos, enfim. Mas ele foi feito abade e ele evangelizou na região da Alemanha. Em certo momento, o Papa o convoca e o faz bispo. Também foi eleito bispo e morreu no ano 754, quando estava evangelizando em território alemão. E um grupo étnico que se chamava frísios ou frisões acabaram matando Bonifácio, cortando sua cabeça. Então nós vemos na figura de São Bonifácio uma pessoa amante de Deus, amava a Deus. As coisas de Deus lhe interessavam, as coisas de Deus lhe chamavam atenção. Ele sempre perseguiu as coisas de Deus e a ponto de, no término da sua vida, conseguir derramar o seu sangue, ir até o fim e derramar o seu sangue por Cristo. Um testemunho muito bonito para nós, meus queridos filhos e filhas. E hoje nós vamos meditar nesta quarta-feira o início da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos do 1 ao 3, do 6 ao 12. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti dia e noite nas minhas orações. Por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora, pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual fui constituído anunciador, apóstolo e mestre. Esta é a causa pela qual estou sofrendo, mas não me envergonho, porque sei em quem coloquei a minha fé.
e tenho a certeza de que Ele é capaz de guardar aquilo que me foi confiado até ao grande dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, iniciamos a reflexão junto com a igreja da segunda carta de São Paulo a Timóteo, segundo Timóteo, para a gente perceber um pouquinho esta carta a Timóteo. Ela foi escrita por Paulo mais ou menos no ano 67. Ele já estava preso pela segunda vez em Roma e estava aguardando o julgamento imperial, julgamento o qual iria desencadear o martírio dele. Então, essa é a última carta que Paulo escreve, né? Ele está preso, ele sabe que ele vai ser martirizado, então é esse o espírito de conclusão da missão, entendeu? E aí nós vemos algumas frases desse texto que são marcantes para nós, né? Paulo diz: dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência pura, quando me lembro de ti dia e noite nas minhas orações. Aqui ele mostra um afeto, um grande afeto por Timóteo. É muito bonito isso, né? Quando nós valorizamos e bendizemos a Deus pela vida das pessoas que conosco caminham, que nos auxiliam, né? Partilhando um pouquinho com vocês, né? Eu sou muito grato a Deus por todas as pessoas, e muitas delas, que Deus coloca na minha caminhada e que me auxilia no meu ministério, no meu pastoreio. Eu acho que é esse o sentimento de Paulo, né? Timóteo foi uma bênção de Deus na minha vida. Por isso que eu dou graças a Deus. Por isso que eu bendigo a Deus. E aí ele escreve: exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus, que recebestes pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Paulo está dizendo assim: eu estou nos meus momentos derradeiros, mas você, Timóteo, e toda a comunidade precisam continuar a missão, não podem esmorecer, não pode parar, né? Reavive a chama do dom de Deus, que recebesse pela imposição das minhas mãos, a chama do dom do Espírito. E o Espírito não é um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Olha, ele está dizendo para a comunidade de Timóteo, como também ao próprio Timóteo: vocês precisam continuar a missão iniciada por mim. E é bem verdade, minha gente. Às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que nos faz pensar em desistir daquilo que Deus nos entregou como dom, como carisma, como dom, como virtude, não é? Não sei, tantas coisas, tantos acontecimentos que batem às nossas portas e de repente nós pensamos em parar com tudo, não quero mais nada, não tenho mais força. E nós precisamos tomar para a nossa vida também essa exortação que Paulo faz a Timóteo, né? A missão precisa continuar, nós não podemos parar. Deus nos dá um espírito não de timidez, não de covardia, não de medo, não de desânimo, mas Deus nos dá um espírito de fortaleza, para que fortes, mesmo diante dos desânimos da vida, mas sejamos fortes e continuemos a missão. Um espírito de amor, um amor tal qual se derrama em entrega, em oblação, um amor que dá a vida, mesmo quando não é tão fácil e tão simples, um amor que dá a vida, né? E um espírito de sobriedade, pensar, refletir, se entregar a Deus. Sobriedade quer dizer que você está fazendo tudo, né? Porque a palavra te disse a fazer. Você é sóbrio, você tem a cabeça no lugar, você não é uma pessoa descabeçada, não é uma pessoa impetuosa, é sóbrio,
né? Olha que bonita palavra. E ele vai dizer: vocês não se envergonhem do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, mas sofre comigo pelo Evangelho. Paulo está dizendo: vão surgir situações difíceis. Mais situações difíceis vão surgir na caminhada de vocês. Mas sejam firmes, sofrem como eu estou sofrendo. Sofrem comigo. Sejam firmes. Não se envergonhem do testemunho de nosso Senhor. Fiquem até o fim, sejam firmes. Porque Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu projeto. Que texto bonito, né? E Paulo vai dizer o seguinte, minha gente: eu estou sofrendo porque eu fui constituído anunciador, apóstolo e mestre do Evangelho. E eu estou colhendo as consequências. Esta é a causa pela qual estou sofrendo. Mas ele diz assim: mas eu não me arrependo, não me envergonho, porque eu sei com quem coloquei a minha fé. Olha, eu sei em quem, eu tenho certeza de que ele é capaz de guardar aquilo que me foi confiado até o grande dia. Paulo está dizendo assim: eu estou preso, daqui a alguns dias, algumas semanas, eu vou ser martirizado, mas eu sei em quem eu coloquei minha fé. Aquilo que eu fiz, eu não me arrependo, porque aquilo que eu fiz, o Senhor vai guardar. O Senhor vai guardar. E o Senhor vai se utilizar do que eu fiz e fará grandes obras, grandes coisas a partir daquilo que eu fiz. Eu não me arrependo. E se independesse, se precisasse, eu faria de novo tudo o que eu fiz. Olha que bonito, né, minha gente? Um testemunho de fortaleza mesmo, de bravura de Paulo, né? Hoje a gente celebra o martírio também de São Bonifácio, um homem que, para evangelizar os alemães, ele foi degolado, derramou seu sangue, mas não deixou de pregar o nome de Jesus até o fim, né? A gente vê os mártires, seja Paulo, São Bonifácio e tantos mártires da igreja. A gente vê neles uma coragem estupenda que às vezes nos falta, não é, minha gente? Fico pensando, às vezes, tão pouco nos tiram de Deus, tão pouco nos tiram da igreja, tão pouco nos tiram de nós mesmos, coisas tão pequenas nos tiram a paz, né? Nos tiram Deus do coração. E a gente vê o testemunho desses mártires, homens cheios de fidelidade, de fé, de bravura, né? De fortaleza. Às vezes, diante desses testemunhos, a gente se sente muito fraco, não é verdade? Mas esses testemunhos, tanto de Paulo quanto do mártir hoje celebrado, Bonifácio, servem para que nós percebamos que nós também podemos dar um testemunho do agrado de Deus. Mesmo com as nossas fraquezas, fragilidades, debilidades e pecados, a gente pode dar um testemunho bonito de vivência, de experiência do Evangelho. Depende de nós, é questão de esforço, né? Claro que para a gente chegar nesse estágio de aceitar livremente ir para o martírio, para não negar o nome de Jesus, é um estágio de santidade tremendo, né? É um estágio de amor a Deus, aquele amor mais elevado, né? Mas a gente pode começar a dar passos no exercício desse amor. E é por isso que estamos a ouvir a palavra de Deus hoje, não é verdade? Meus queridos, desejo um dia abençoado a você, pela intercessão de São Bonifácio, de São Paulo Apóstolo. Seja um dia fantástico, cheio de bênçãos e de alegrias. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremo-nos sempre, Deus está no comando de tudo.